Vamos aguardar o nosso convidado, né? Então hoje nós iniciamos uma série de lives. Nós vamos fazer durante esse mês, toda quinta-feira, uma live às 7h30 da noite. E nós iniciamos hoje com um convidado super especial, o Anderson Heller, um grande parceiro nosso. Deixa eu ver o horário, 7h28. Para quem não me conhece, né, o meu nome é Tatiane Flores, eu sou nutricionista já há 7 anos, moro em São Joaquim. Deixa eu ver, acho que o Anderson tá pedindo participação aqui, deixa eu aceitar só um minutinho. Vamos ver, vamos aguardar o Anderson. Olá, Olá, pessoal, boa noite. boa noite. Frio aí também? Então, aqui dentro tá tranquilo, tô de camisa sem manga aqui, mas ouvi falar que em Curitiba hoje deu o maior frio do ano. Ah, Aí é? lá, aí São Joaquim tá propício para aquele vinho chimarrão, é? Tá bem propício para um vinhozinho, um chimarrão. Um pinhãozinho assado. É, que delícia, hein? Vamos dar acho que 7h30, né? 7h30 no teu também, Anderson? Isso, 7h30. Então, como eu estava falando, né? Primeiro quero te agradecer, Anderson. Eu fiz o convite e ele prontamente atendeu, né? Hoje nós iniciamos uma série de lives, cada semana com um convidado especial. E hoje nós iniciamos com o Anderson Heller. Eu vou deixar ele se apresentar, um grande parceiro e amigo nosso, né, Anderson? É um prazer você ter aceito o convite. Olha, Tati, para mim é uma honra, né, receber esse convite de vocês aí. Vocês já são parceiros antigos, acompanhar aí o meu trabalho, acho que vai fazer mais de quase 10 anos atrás com a NutriScience, quando eu saí de consultório de naturopatia e fui para o campo de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, levar informação para os profissionais de saúde, lojistas, sobre a linha de suplementos NutriScience, que é um laboratório de Curitiba, que tem 18 anos, e hoje eu estou aí como um dos sócios diretor do laboratório, então, mas eu estou sempre à frente aí dos trabalhos comerciais, né, na visitação com representantes, lojistas, visitação médica, e os congressos, eventos, simpósios com os profissionais da saúde. Então, vamos lá, Anderson, iniciar hoje falando sobre colágeno, né? Como o colágeno influencia nas dores, né? Agora que começa o frio aqui em São Joaquim, não só em São Joaquim, né, mas em todo o estado, onde tem um frio mais acentuado e as pessoas começam a reclamar mais de dor. O colágeno, ele ajuda, Anderson, em questão de alívio de dor? Então, deixa eu até mostrar aqui, se vocês conseguir ver. Esse livro aqui é um livro escrito na NutriScience, com o suporte da doutora Rosângela Arndt e o Marcos Beraldo, que foi o criador da NutriScience, o fundador da NutriScience. Então, no livro aqui, ó, Procolágeno, um novo conceito na reumatologia e na nutrição integral. Isso aqui é interessante porque esse livro aqui tem na faixa de uns 15 anos. E nós estamos ouvindo falar aí de colágeno mais fortemente, entrou na parte comercial, vamos dizer aí que está uns 5, 6 anos no máximo, uns 3 anos para cá que ele entrou mais fortemente aí, porque o Brasil se tornou um dos grandes produtores de colágenos no mundo, tá? Então, para nós entendermos, o pessoal acha assim, por que tem a ver o colágeno com dores? Eu até ia colocar aqui uma imagem na tela aqui na minha televisão para mostrar, não sei se vai dar, que seria bem interessante essa tela ali, porque ela mostra no processo inflamatório, como que ocorre o processo de inflamação. As doenças reumatológicas, né, e aí nós temos aí artrite, artrose, o reumatismo, né, artrite reumatoide,
tudo isso são derivados da mesma linhagem, tá? As doenças reumáticas, elas são classificadas em mais de 100 tipos, tá? Então, a artrose e a artrite praticamente é a mesma coisa, tá? Para um médico, não tem diferença. No pessoal leigo, que ele vê distanciamento. Então, artrose, ose, de doença, né? Então, doença na parte osteoarticular, então, na parte da cartilagem e da parte do osso, tá? Então, uma artrose, ela tem esse processo degenerativo, tá? Então, a dor da doença reumatológica, ela é causada justamente pela degradação, seja da parte da cartilagem, né, nas articulações, ou na estrutura óssea, tá? Então, das doenças reumáticas, nós temos até o lúpus eritematoso, que é uma doença na estrutura de pele, né? Então, nós temos aí o reumatismo no sangue, e, no geral, são processos inflamatórios, tá? Então, isso é bem bacana deixar bem dito, que quando a gente entra para cá, ó, num novo conceito na reumatologia, toda doença reumatológica é uma doença que acaba tendo degeneração na estrutura do colágeno, tá? Então, aí, há 18 anos atrás, a NutriScience, nesse conceito de colágeno, ela desenvolveu o nosso Protein Cola, que esse é o nosso carro-chefe, nosso menino de estimação aqui. Por quê? Quando você usa, uma coisa que eu sempre falo ao pessoal, quando você está com dores osteoarticulares, dores nas cartilagens, dores na musculatura, se você vai na nutricionista, a nutricionista faz uma suplementação com uma carga de aminoácidos, uma carga proteica melhor, né, naturalmente reduz as dores generalizadas do cliente, independente do nome que você der para essa doença. Por que isso? Porque essa estrutura de cartilagem, essa estrutura óssea, essa estrutura de mucosa, essa estrutura de nervos e tendões, toda essa estrutura osteoarticular, ela é formada por mais de 20 tipos de colágenos. E esse colágeno endógeno, ele tem a base de... O principal pilar dele é a sustentação do corpo. Então, qualquer órgão, tecido, tem a parte de sustentação de formação. Então, quando você tem uma doença reumatológica, essa doença ela acaba trabalhando o processo de degeneração dessa estrutura. Então, o primeiro gatilho é a dor. Então, a dor é um gatilho que nós temos para o corpo disparar todos os soldados universais, todos o sistema de imunidade do corpo, para começar o processo de eliminar, seja a toxina, seja o fungo, seja o vírus, seja a bactéria, o que for do nosso corpo, para poder permitir a regeneração e a estruturação, o equilíbrio, o balanço da homeostasia do corpo. Então, o gatilho da dor ele vai estar sempre manifesto numa degeneração osteoarticular. E aí, o colágeno em si, o colágeno é uma proteína, tá? É uma proteína pesada, uma grande proteína. Então, você tem no nosso corpo mais de 20 tipos. Nós temos hoje catalogado entre 27 e 29 tipos de colágeno, cada um com a sua origem genética. O corpo produz isso, tá? Então, quando você toma qualquer fonte que tenha a parte proteica, qualquer fonte proteica, seja aí albumina, proteína do leite, tá? Seja proteínas vegetais, a ervilha, batata, o que for de proteínas, essas proteínas você tomou ela, né? Que eu tô com proteína aqui diluída, estou com proteína cola diluída aqui, eu vou tomar. Imagine que fosse qualquer outro tipo de proteína. Entrou na papila gustativa, o nosso corpo já começa a fazer o processo de metabolização. Então, ele vai fazer a quebra dessa proteína grande. Imagina que eu estivesse mastigando aqui um pedaço de carne. Então, ela vai fazer esse processo aqui já na boca, com mais de 40 tipos de enzimas bucais, vai cair para o estômago, o ácido clorídrico, outros ácidos vão fazer o processo de clivagem, de metabolização dessa proteína, quebrar ele em pequenos pedaços, que são os peptídeos, tá? E aí, esses peptídeos, eles vão entrar no corpo, intestino, vai metabolizar a parte sanguínea e vai para a formação estrutural do corpo.
Então, ele vai atuar na formação dos mais de 20 tipos de colágeno do corpo. Então, por que que o colágeno, tá? Essa proteína específica colágeno, ela tem ação no alívio da dor? Por quê? Quando ela entrou, o corpo vai mandar imediatamente para a produção dessas estruturas que estão lesionadas. Tá? E quando o corpo consegue pegar essa matéria-prima e chegar lá na estrutura lesada com a sua informação correta, tá? Com a matéria-prima e com a informação DNA desse ativo, o corpo consegue regenerar essa estrutura. Então, ele trabalha o processo de redução da dor e da inflamação. No processo inflamatório, vamos supor que a gente tem um rasgo aqui na pele. Ele, entre as plaquetas, começa a fazer o processo anti-hemorrágico e tal, e depois entra o processo para fazer o processo da coagulação e tal. E os anticorpos atuam aqui para fazer a cicatrização desse processo. Quando o sistema imunológico dá uma baixa, ele libera os... Queria mostrar essa imagem que não vai dar. Os fibroblastos, que vão fazer o processo de regeneração. O fibroblasto, ele faz o quê? A liberação do colágeno endógeno, de acordo com a sua necessidade específica, de acordo com o tecido lesado e os vários tipos de colágenos. Então, o colágeno endógeno, ele faz parte do processo da cicatrização de qualquer rasgado, qualquer inflamação, seja uma inflamação de corte periférico do nosso corpo, ou endógeno, seja lá na estrutura venosa, no endotélio, na estrutura da mucosa intestinal, na estrutura da mucosa pulmonar, na parte de boca, na parte de globo ocular, aonde tiver um processo inflamatório, o colágeno vai ser liberado na produção, no processo de cicatrização, para a regeneração e estruturação desse tecido lesado. Então, eu até abri aqui um estudo de 2016, bem interessante, que foi feito até no Brasil, sobre a estrutura do colágeno, suplementação com colágeno como terapia complementar na prevenção e tratamento da osteoporose e osteoartrite. Então, osteoporose, degeneração óssea, abertura da densidade óssea, e aí lembrando que 90% da matriz óssea é formada por colágenos, não é cálcio. Então, o mais abundante colágeno do osso é o colágeno tipo 1, mas não o colágeno tipo 1 que você compra aqui num produto tipo 1, que isso é balela comercial, tá? O corpo vai pegar toda essa base de nutrientes e formar os 29 tipos de colágeno do nosso corpo, tá? Então, osteoporose, o osso fica quebradiço. Osteoartrite, que são doenças reumatológicas, tanto osteoporose quanto osteoartrite. Osteoartrite é a degeneração, principalmente da estrutura de articulação. Muito hoje nós temos aí na parte de ombro, joelhos e quadris, tá? E também na base da lombar, na primeira base da coluna, que aí tem tratamento no processo psicoemocional, na psiconeuroimunologia, mostrando esse encadeamento aqui. Então, o colágeno é 6% da matéria-prima do nosso corpo. Todo o nosso corpo, 6% do nosso corpo seco é estrutura colágena. Então, o colágeno em si, ele entra no corpo para formar essa estrutura lesada, tá? E aí, entre os diferenciais de como que você pega essa matéria-prima colágena e fabrica o seu produto. Então, vi algumas perguntas que o pessoal colocou ali, os diferenciais de tipos de colágeno. Você chegou a fazer essas perguntas? Era isso que eu ia te perguntar agora, Anderson. Qual que é o diferencial da NutriScience, né? Qual que é o diferencial dos produtos da NutriScience em relação aos outros produtos do mercado, né? Que quando a gente fala em colágeno, nós temos inúmeras marcas, né? Inúmeros produtos, mas nem todos são bons, né? Nem todos o corpo consegue absorver. E qual que é o diferencial do Protein Cola e dos outros produtos da NutriScience? Então, esse conceito pró-colágeno foi um conceito que a NutriScience lançou na criação do próprio Protein Cola, proteína de proteína, cola de colágeno, que é justamente colágeno faz a
cola entre os tecidos do nosso corpo da estrutura. Então, nós vamos envelhecendo, vai afrouxando a nossa pele, vai perdendo a massa, gerando a sarcopenia, né? O idoso, você vê que o idoso ele tem a perda muscular, né? Então, a perda muscular é a sarcopenia. Então, essa sarcopenia é justamente pela essa perda do colágeno endógeno, a gente acaba perdendo aí de 1 a 2% a partir dos 30 anos. Então, assim, o colágeno, nós teríamos muita informação para falar sobre ele, tanto na parte nutraceto, como na parte aqui, na reumatologia e também nutrição integral. Por isso que sempre quando eu visito as nutricionistas, eu bato muito no Protein Cola, para ela pensar na nutrição integral que o Protein Cola dá. Voltamos no tempo, 18 anos atrás, eu chego para você, nutricionista, para quem está nos vendo aí, seja médico de qualquer especialização, né, qualquer especialidade, e eu apresento o Protein Cola. O mesmo Protein Cola de 18 anos atrás, hoje a base dele é a mesma, somente com alguns diferenciais de agregadores celulares, outros nutrientes, vitaminas, a gente acrescentou aí ao longo do ano. Qual o diferencial? Se eu pego o colágeno, vamos dizer, você vai na loja da Rede C da Saúde e você pega lá o colágeno Peptan, que você tem lá para vender fracionado. Então, você pega esse colágeno Peptan, uma colher dele, dilui ele na água e toma ele. Como você está tomando ele agora, imagina que fosse o colágeno diluído. Você está tomando ele. Se ele estiver acima de 10.000 Daltons, ele já estimula a papila gustativa e ele começa a degradação dele no tubo digestivo, do estômago para o duodeno. E ele entra como peptídeo livre. O corpo pega esse peptídeo e fabrica o que ele conseguir fabricar das milhares, dos milhões de proteínas que nós temos no nosso corpo, estruturais do nosso corpo, seja anticorpo, seja albumina, seja sistema matéria imunológico, vai formar toda a estrutura orgânica, tá? Mas se eu tenho uma dor, uma degeneração osteoarticular, eu não quero tomar o colágeno e para ele fabricar aleatoriamente no corpo. Então, se eu usar aquele colágeno ali, puro ele, o que conseguir passar pelo trato gastrointestinal, e aí lembrando do trato gastrointestinal, por exemplo, aqui estômago. Quando você pega uma proteína pesada, imagine que você tenha uma acidez estomacal muito baixa, a hipocloridríase, né? Hoje, eu sou iridologista, então eu tiro foto de uma íris de um cliente e aí eu consigo ver a parte estomacal e observar se ele é hipoativo, tá? Hipoatividade, tem uma hipoatividade gastrointestinal e temos pessoas, principalmente as pessoas de origem alemã, italiana, de origem eslava, aquele de olho azul. Você vai observar que ao redor da pupila dele, quando pega o começo da íris, sempre tem um arco mais escurinho. Essa pessoa ela já tende a ter uma baixa uma hipocloridismo, uma baixa produção, liberação de ácido clorídrico. O que quer dizer com isso? O estômago tem maior dificuldade em quebrar as proteínas. Então, para a pessoa que está nos ouvindo e os clientes, você fazer um teste rápido, se você tem hipocloridríase, você come um feijão, principalmente o feijão preto, ao meio-dia. Come lá o feijão, come no teu almoço lá, feijão. E observa se você está arrotando esse feijão às 6 horas da tarde. Se você está arrotando esse feijão às 6 horas da tarde, quer dizer o quê? Esse feijão ele ainda não saiu do estômago para o intestino. Então, assim, você pode ficar aí de 6 a 8 horas, ou tem pessoas que chegam a ficar com alimento 12 horas no estômago e está comendo outras coisas. E aí começa a fazer o quê? Aquela fermentação. E você arrotando aquilo. Então, essa pessoa, você pode dar o colágeno para ela, ela vai tomar o que conseguir quebrar e passar pela cadeia digestiva e chegar até a corrente sanguínea, ainda vai ter dificuldade em chegar lá no tecido lesado e o corpo conseguir fabricar aquele tecido lesado na sua origem genética. Tá? Então, olha só o processo. Então, a NutriScience, quando desenvolveu o primeiro produto Protein Cola, o que me fascina, desde que eu conheci o Protein Cola NutriScience, é justamente esse pensamento da proteína colágena.
Então, entender como vai fazer esse processo para ela passar pelo tubo digestivo, tá? Com pouca detecção ou quase nenhuma, e ela entrar na corrente sanguínea, mantendo a sua matriz com a sua informação genética dessa matéria-prima, como se ele fosse um lisado de colágeno, tá? Esse hidrolisado. Então, no Protein Cola, você pegou 15 ml e você tomou ele diluído na água, você tem no mínimo domínio, por mais que a pessoa tenha uma hipoatividade estomacal, uns 90% de absorção intestinal. Absorção intestinal é sair do intestino para a corrente sanguínea. E aí, o grande detalhe é a assimilação endógena, tá? A assimilação lá dentro da célula, né? Então, o Protein Cola, a gente vê o resultado com ele hoje na modulação da dor e da inflamação entre 3 a 10 dias. Então, é muito rápido. Por que isso? Porque a NutriScience fez um processo, né, patenteou lá, de hidrólise e saturação, que é justamente pegar essa matriz, esse colágeno, fazer uma quebra proteica dele, além da hidrólise, uma fermentação seriada, para fazer com que ele entre no corpo, mantendo essa informação, não perca essa informação no trato gastrointestinal e chegue rapidamente na corrente sanguínea. Então, você toma 15 ml do Protein Cola, você está em 10 minutos, você está com ela na corrente sanguínea. E aí, se você, Nutri, fosse fazer um teste de laboratório sanguíneo antes de tomar o Protein Cola, 15 minutos depois de tomar o Protein Cola, para ver a carga de liberação no aminograma sanguíneo, você já observar que o cliente já teria um aumento de toda a cadeia dos 20 aminoácidos do corpo, porque ele entrou e foi metabolizado rapidamente. Então, ele tem uma absorção de 98% médio, tá? E uma capacidade de liberação endógena dentro de 10 a 15 minutos. O Protein Cola, né, nós somos suspeitos a falar, nós trabalhamos com ele desde a abertura da loja, né, aqui em São Joaquim, e nós temos vários relatos, né, tanto aqui no consultório de pacientes quanto clientes da loja, de alívio mesmo da dor, né, já na primeira semana, que foi isso que você acabou de falar, né, um produto fantástico, né, nós vendemos ele super bem aqui na loja. Anderson, já que a gente está falando que você deu várias explicações sobre a aplicabilidade dos colágenos, do Protein Cola, eu aproveito para te perguntar, né, que como eu estava falando ali no que você saiu, eu lancei uma caixinha de perguntas aqui no Instagram, mas também deixo aberto, né, se quem estiver nos ouvindo, se tiver alguma dúvida, que envie no bate-papo, que eu já vi que já chegou algumas perguntinhas para a gente responder depois. Mas eu aproveito para te fazer a pergunta se tem alguma contraindicação o uso do colágeno, né? Como você falou, ele é um suplemento alimentar. Todo mundo pode fazer o uso ou tem alguma contraindicação? Então, ele vai ter contraindicação às pessoas que têm uma hipocloridríase muito forte. Então, essas pessoas têm uma hipocloridríase muito forte, que é o que? Não consegue fazer a quebra proteica. E isso eu estou falando do colágeno tradicional, colágeno hidrolisado em pó ou em cápsula mesmo, no conceito tradicional. Por isso que eu peço sempre a minha indicação quando vai usar os nossos produtos, sempre os nossos produtos são líquidos, né? Então, outro diferencial, por que nós somos líquidos? Justamente para fazer essa passagem pelo estômago mais fácil. Então, a minha dica é sempre fazer o quê? Usar ele diluído na água quente, para aí trabalhar o calor estomacal da linha da Ayurvédica, da MTC, né? Medicina Tradicional Chinesa, justamente para aquecer o estômago e ele passar rapidamente para o estômago sem ter paragem ou interferência com os alimentos para no estômago. Fora isso, temos alguns conceitos ainda da proteína no pessoal que tem doença renal, tá? Que tem doenças renais. Eu estou há 10 anos já, 12 anos que eu trabalho com a linha NutriScience e eu comecei dentro do consultório. E o Protein Cola, e os rins podem tomar, o Protein Cola diluído nessa dosagem, principalmente na aguinha quente, dificilmente, nós temos já pessoas que fazem hemodiálise, tá? Usam sem problemas algum, até mesmo para tratamento
dos glomérulos renais, a estrutura do órgão renal, o colágeno tem resultados anti-inflamatórios e regenerativos. O pessoal está perguntando aí qual a diferença do colágeno tipo 2 para o protein cola. Isso aí é bem interessante. Vamos dar um espacinho para a gente explicar essa diferença, que é bem interessante mesmo isso aí. Então, assim, não, no geral, tá? 99,9% das pessoas não tem contraindicação, porque o colágeno ele é um alimento proteico, tá? Então, por isso até, não sei se eu te passei, mas vou passar depois, um estudo que eu comprei recente agora do colágeno, é um estudo de 20 anos, feito na Europa e nos Estados Unidos. E nesse estudo foi mostrado que você pode usar na parte dietética até 40 a 60 gramas do colágeno ao dia. Tá? Isso é um estudo de 20 anos. Ele finalizou em março de 2019. Olha que interessante, né? Anderson, tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu ler do Wendel. Para quem, eu estou vendo aqui porque eu tenho uma falta de vista enorme. Para quem tem sacroilete, não entendi se é sacroilete, inflamação no quadril, o colágeno também é bom tomar? Sim. Tá? Inflamação do quadril é uma doença reumatológica. Tá? Ela cai nas linhas da reumatologia. Tá? Então, olha o grande detalhe. É interessante que eu vou ver nesse bate-papo aqui, essa semana me deu dor na coluna. Desde a semana passada eu estava com a dor na coluna, então aumentei meu uso de protein cola. Hoje comprei um floral que fazia falta, que é o Strength, que é um floral que eu indico muito, da Oxadi. Hoje nós no confinamento, né, nem gado aí, no confinado desse isolamento, a pressão, né, de você estar isolado, a pressão financeira, eu estou aí com da parte comercial de um grande laboratório, então tem representantes, clientes finais, a pressão desse financeiro, tá? E você está amarrado. E aí, qual é na parte da minha coluna que me deu dor? Eu aguentei 2 semanas, tá? Eu controlo isso aqui, é psique emocional, vou aguentar, e tentei fazer de tudo, minhas técnicas terapêuticas, para não disparar o gatilho. E aí, sexta-feira, nós fomos para uma casa de praia com a família e tal, e relaxei. Quando eu relaxei, voltei no domingo, na segunda-feira, aumentou a dor. Eu fui obrigado a marcar a sessão com o meu parceiro, amigo lá de osteopatia, que eu indico muito a osteopatia. Aonde foi essa dor? Bem na parte lombar. A parte lombar está justamente naquele momento que você não consegue, você está o teu corpo o teu emocional está sentindo o quê? Fragilidade, você não está conseguindo vencer o momento, você está tentando, mas está com alguma insegurança no processo. E aí, quando eu relaxei, no outro dia fez o quê? Aumento de dor. Então, é interessante nessas doenças reumatológicas, quando a pessoa, doença de quadril, todos nós estamos numa luta contínua, sistema nervoso tentando equilibrar todas as reações do nosso corpo, só que essa energia sutil do nosso corpo, que é o nosso processo emocional, como nós observamos o mundo ao nosso redor e nós metabolizamos aqui e trabalhamos, ocorrem essas descargas no nosso corpo. E essas descargas, quando elas não são eliminadas corretamente, elas geram um travamento. E aí a gente chama também, na terapia, de cristalização do emocional. Então, ele cristaliza em algum órgão, um tecido de algum órgão, tá? Então, por isso, a raiva, ela sincroniza muito com o fígado, o medo com a parte renal, tá? Então, você tem o lado hemisfério, né, esquerdo, direito. Se você é aquela pessoa de lado que acaba liberando toda a parte esquerda para o lado direito, e tem o lado esquerdo materno, o lado direito paterno, o lado direito finanças, material, o lado esquerdo emocional, né? Então, na minha coluna cristalizou. E aí eu procurei o osteopata, fiz lá,
as minhas pernas, panturrilhas estavam fragilizadas. Então, pela cinesiologia que faz o balanceamento muscular, o meu corpo estava totalmente desequilibrado. Então, olha, isso aqui é o bacana. Eu, como terapeuta, eu não vou trabalhar a indicação, você como nutricionista, o meu produto que eu fabrico lá é o bambambam de tudo. Eu bato muito na tecla junto com a osteopatia, a nutrição, qualquer classe médica, são ferramentas. Eu estou com um processo emocional, cristalizou, eu por si só não consegui fazer o processo de liberação dessa energia negativa, e ele podia fazer o que na minha coluna se eu não procuro um profissional tipo uma osteopatia que faz o alinhamento biomolecular, o equilíbrio da parte energética, da musculatura do sistema ósseo, né? E a parte nerval, e libera isso. Eu vou fazer o processo de cristalização, ele vai cristalizando no tecido, ele começa a enrijecer, secar o tecido, e ali começa o processo de dor. Se você Aí, no processo de dor, você vai lá e toma o quê? Um anti-inflamatório. Hoje é tão fácil, você vai ali na farmácia e compra um medicamento que, quando eu trabalhei em farmácia há 25 anos atrás, vendíamos o Tandrilax. São 4 componentes. Hoje você tem o Torcilax em cartelinha com 4 comprimidos, que tem um anti-inflamatório, a cafeína, o paracetamol, que é um veneno para o fígado, e mais o carisoprodol, relaxante muscular. Se eu vou ali, porque eu não quero sentir essa dor, e eu vou ali e tomo um comprimidinho desse, eu impeço a liberação do colágeno endógeno do meu corpo para fazer o processo de regeneração e anti-inflamatório natural da minha coluna. E aí eu vou fazendo o processo o quê? De cristalização, degeneração desse órgão, tecido. Isso aqui pode cair na corrente sanguínea, gerar aí o reumatismo no sangue, conhecido, né? Que os reumatologistas não gostam que chama assim, né? Mas tradicionalmente, para quem está ouvindo, é o reumatismo no sangue, ou a artrose, ou a artrite ali, que é a degeneração. Então, num quadril desse, o que eu recomendo sempre? Faça primeiramente a sessão de osteopatia. O osteopata é o fisioterapeuta com especialização em osteopatia. Ele faz uma manobra neuromuscular no teu corpo e você alinha, como se fosse fazer um alinhamento, um balanceamento de uma roda de carro. Às vezes você está com um ombro mais caído que o outro, você está com o quadril rotacionado, você está com uma perna mais curta que a outra. E aí, nesse caso, não adianta você querer tomar só o colágeno. Não adianta você tomar um anti-inflamatório. Não adianta você tomar uma injeção, né? Como as pessoas... ainda, infelizmente, nós temos ali alguns profissionais que a pessoa está com o nervo ciático fora do lugar, dor e inflamação, e ele recebe a prescrição de um anti-inflamatório, como dexacitanorin, como diprospan, ou como um Voltaren injetado, como se fosse fazer algum efeito real. Você tem que ir para um massagista, ou para um quiropraxista, ou para um osteopata, para colocar no lugar. E aí você entra, por exemplo, com a suplementação de um procolágeno, um nível do protein aí, e você faz o processo de regeneração e toda essa estrutura, e aí não tem uma doença crônica futura. É que o uso, né? O uso de qualquer medicamento, às vezes ele vai te aliviar a dor momentaneamente, mas ele acaba trazendo outros problemas, né? Sérias E é isso que consequências. o pessoal não, é isso que o pessoal não entende, né? E tem muitos médicos, né? A grande maioria ainda trabalha com isso, né? Só com o alívio da dor momentânea e não tratar o paciente, né? De dentro para fora. O Anderson, tem mais algumas perguntinhas aqui. Tem até a pergunta do Geraldo, também outro parceiraço nosso de Balneário. Ele está pedindo para falar sobre adicionar o silício no colágeno. Então, essa é uma ideia que nasceu, que assim, aí entra numa outra linha, que assim, as pessoas têm que entender, e até o profissional da saúde, ele tem que entender que, por que eu tenho vitamina C, eu tenho B6, B12, D3, zinco, manganês, magnésio, cálcio na suplementação do produto, em doses mínimas aqui de 15%, tá? Para pensar numa nutrição geral do corpo.
tipo, no meu produto aqui, eu não posso, não vou colocar aqui aqui, a gente, eu tava uma briga com a minha, sabe, entrando nesse meio aí, nós tava com uma briga com a nossa farmacêutica, final do ano passado, eu levei uns 6 meses brigando com ela, porque eu caí na onda de vamos colocar o silício, porque entrou a onda do silício faz uns 2 anos, né? E aí nós fomos estudar profundamente os fornecedores de silício. Não tem um fornecedor, por mais que seja silício orgânico, silício natural, silício sintético, que tenha mais de 15% no ativo real de silício. Então, para mim, jogar o silício num frasco líquido e equalizar ele, eu vou ter que usar muita coisa e não vai ter um start. Aí, só que passar isso, porque hoje eu não estou colocando aqui o silício. Outro detalhe. O silício é o mineral mais abundante da estrutura dérmica do nosso corpo, do maior órgão do nosso corpo. Então, se eu usar o colágeno e fazer a suplementação com silício, eu vou ter naturalmente um equilíbrio nutricional maior e desencadear uma melhora no meu corpo. Agora, em relação ao colágeno, eu tomar o colágeno e não tomar o silício, eu não vou ter efeito do colágeno? Isso é totalmente errado e contra a fisiologia orgânica, tá? A mesma coisa a vitamina C. Por quê? Eu não preciso ter a vitamina C aqui para fazer com que o colágeno seja metabolizado. Ele vai ser absorvido, tá? E a vitamina C endógena, o silício endógeno e mais outra carga de outros minerais, como magnésio, cálcio, todos os outros, vão fazer o processo da metabolização do colágeno endógeno. Tá? O silício ele trabalha na ancoragem, na estrutura do colágeno. Tá? Então, o silício ele faz a ancoragem do colágeno endógeno, ele faz com que o colágeno não se quebre, não se deteriore. Tá? Agora, se eu suplementar o silício separado, e aí eu bato na tecla que hoje, a melhor forma do silício é o silício você manipular numa farmácia de manipulação de qualidade, nas dosagens recomendadas, seja do Biosil, seja do ex-nutrimento de outro, tá? Mas eu hoje, na minha suplementação aqui no Protein Cola, eu não necessito do silício para reparação, mesmo na estrutura de pele. Eu tenho aqui hoje o Collagen Supreme, que eu até tenho um caso recente muito interessante, de estrutura de regeneração de uma ferida com mais de 2 anos, crônico, no Instituto de Taubaté, em São Paulo. Tá? Então, assim, silício é bacana a suplementação, é interessante. Agora, pelo custo-benefício dele, e você fazer uma suplementação, por exemplo, com o Protein Cola, eu não vejo a necessidade extrema de você fazer um uso do silício. Tá? Aí vai ser a nutricionista ou médico ou profissional na anamnese, reconhecer a necessidade e manipular o silício de boa qualidade junto com outros nutrientes necessários. Aí é outra coisa. Minha ideia foi aqui passar, né, Tati? A ideia do pessoal, se eu não tomar silício, não adianta tomar colágeno. Se eu não tomar vitamina C, não adianta tomar colágeno. É uma coisa totalmente diferente. Tá, ô Anderson, tem uma outra pergunta que veio aqui da caixinha de perguntas do Instagram. O colágeno, ele ajuda na recuperação da pele quanto estrias? Ele vai ajudar a minimizar o aparecimento de estrias, celulite? Sim, justamente porque essa estrutura dérmica, tá? A estrutura dérmica, entre 70% e 80% da estrutura dérmica é colágeno, e depois elastina e os outros componentes. Tá? Então, essa estrutura dérmica, se ela é 80% feita por estrutura colágena, tá? E por isso que nós vamos vendo a nossa flacidez e envelhecimento cutâneo a partir dos 30 anos em um nível muito acelerado. Por isso, naturalmente, a gente vai chegar aos 50 anos com uma perda de colágeno em mais de 30% natural. Tá? Então, a suplementação com o colágeno tem resultado, sim. E é até interessante que eu batia na tecla aí anos atrás, que quando você faz um uso, por exemplo, você pode, na mulher é mais fácil você observar. Você faz, ela vai na nutricionista, lembra lá atrás, sabe, que a nutricionista fazia a suplementação com a albumina, que é uma proteína barata, hoje desclassificada.
mas Uhum. somente com a suplementação de albumina, a mulherada já sentia diferença na pele dela. Por quê? A mulher, quando recebe uma carga de suplementação proteica biológica de melhor qualidade, ela já responde na pele dela, na unha e no cabelo. Hum. E qual que seria o mais indicado aí para tratamento de estrias e celulite, Anderson? Seria o Protein Cola ou o Supreme? Então, da nossa linha seria o Collagen Supreme, tá? E aí o pessoal vai perguntar, mas e o colágeno Verisol, tá? Então, não sei quanto tempo vai ter aí, Tati, mas Acho que me nós temos direciona mais para... uns 20 minutinhos, Anderson. Tá. Então, assim, nós temos aí hoje o colágeno, ele se tornou, o Brasil se tornou um dos maiores produtores de matéria-primas de colágeno do mundo. Nós temos aí mais de temos quase 3 marcas, 3 indústrias com 2, 3 polos deles de produção de colágeno, tá? Nós temos a Gelita, nós temos a Rossolô, nós temos a Gelnex, nós temos a Bebeline. Então, olha só, colágeno no mundo. Então, cada um deles está defendendo a sua marca. Então, imagine aí, 10 mil nutricionistas no Brasil que estudam o colágeno e vai lá e prescreve o colágeno. Então, isso movimenta muito dinheiro. Então, cada um vai lá e faz o quê? Um nome para sua forma. Então, a Angelita, que foi a pioneira na estrutura de colágeno mundial, ela desenvolveu uma linha chamada especiais, peptídeos especiais. Então, ela colocou lá a marca Verisol, ela fez um trabalho diferenciado no peptídeo, tá? Não sei se o pessoal, tu sabes, Tati, ou o pessoal da área de saúde esteja nos acompanhando aqui, o Verisol, antigamente, que chegava no Brasil, que era alemão, ele vinha o suíno e o bovino. O suíno era muito mais forte, superior no resultado de pele do que o bovino. Hoje a Gelita não traz mais da Alemanha. Tem polos de produção do colágeno no Brasil. E aí o Verisol hoje no Brasil é bovino produzido no Brasil. Aí o pessoal fica, o colágeno alemão, não, é produzido no Brasil, tá? Em São Paulo, Verisol bovino. Você paga 5 vezes mais caro. O resultado de pele é um pouco superior ao colágeno hidrolisado tradicional que você possa usar de pó ou encapsulado tradicional, tá? O que faz o diferencial junto com ele é aí acrescentar outros, como a biotina, né, outras vitaminas minerais junto para a metabolização e nutrição geral da mulher. Na prática, o nosso colagênio supremo, o que a gente faz? Esse conceito, nós pegamos o colágeno hidrolisado, fizemos a quebra proteica neles e colocamos frequenciais. Nós somos líquidos porque trabalhamos com informação frequencial, direcionando para a parte, o organismo entender para qual tecido ele deve ir e atuar. O colagênio supremo, eu fiz um teste, recebi uma cliente em Taubaté, do Instituto de Estomoterapia. Estomoterapia é a linha da enfermagem que trabalha com doenças crônicas de pele. 2 anos a mulher, uma ferida aberta, 2 anos, usou de todo tipo de colágeno lá, usou todo tipo de... usou frequenciais da fisioquântica, usou todo tipo de informação lá, especializado. Eu pedi para ela, faz o teste com a biorressonância entre o Protein Cola e o Supreme e dá apenas 15 ml por dia para essa mulher. 25 dias, fechou uma doença de pele de 2 anos, em 25 dias, somente tomando 15 ml à noite, sem passar nada. Qual o diferencial do colagênio supremo para uma suplementação com o próprio Verisol? Aqui eu trabalho no líquido e eu trabalho com informação frequencial. Então, quando você toma o colagênio supremo, tá? O cliente tomou o colagênio supremo, 15 ml no copo d'água à noite antes de dormir, em 10 minutos ele está na corrente sanguínea, e o corpo vai entender que é para pegar essa matéria-prima e jogar para a base de tropocolágeno, procolágeno, das estruturas ligadas à parte tegumentar, pegando aí pele, cabelos e unha imediatamente. Já no Protein Cola, o corpo vai delinear e identificar qual o órgão
lesado de maior necessidade para até gerar aquela homeostasia interna, e aí vai chegar na pele com um tempo acima do colagênio supremo, tá? Então, o colagênio supremo, nós temos resultado em pele entre 7 a 21 dias. Isso eu estou falando de prática minha, clínica de 10 anos, tá? E acompanhando profissionais da área de cirurgia plástica, as doenças de pele, como o pessoal da estomoterapia e enfermagem, a gente vê resultado do colagênio supremo só na dose padrão de 15 ml noturno, entre 7 e 21 dias. Aí, redução até, você vê redução de estrias, você vê redução da celulite, tá? A da celulite é bem interessante, porque é um processo inflamatório também, tá? E a nossa linha, o conceito Procolágeno Nutricycle tem um efeito anti-inflamatório muito forte. Então, o colagênio supremo tem essa atuação muito forte na parte anti-inflamatória da estrutura de pele. Então, unha, cabelo, muito rápido. Eu tenho uma foto minha, né? Eu adoro o Supreme. E eu tenho uma foto minha que eu fiz o uso, né, do Supreme no primeiro dia que eu comecei a tomar. Eu tirei uma foto da minha barriga e quando eu acabei o vidro, eu tirei outra foto. Então, para quem tiver curiosidade, me peça inbox depois a foto que eu coloco, que vão dizer que é outra barriga. É fantástico, assim, o resultado. E sempre quando vem alguém no consultório, ali na loja, né, a gente fala, não, tira a foto quando você vai começar a tomar o produto e depois no final do produto que você já vai ver a diferença. Nós falamos aí para as mulheres, para a mulher pinçar, né? Aquele pontinho crítico que só ela conhece. Nem o namorado, nem o marido sabe. Só ela sabe. Pinça aquele pontinho, tira a foto ali e faz 30 dias depois. Tá? Ele é muito interessante. Então, assim, por isso que o colagênio supreme, numa dieta terapêutica de emagrecimento junto com a nutricionista, o resultado é muito forte. Tá? Até em doenças, até em tratamentos de cabine, tá? Na esteticista, a esteticista, ela identifica rapidamente a diferença quando ela faz o protocolo com o cliente usando o colagênio supreme, tá? Interno, e quando ele não faz, tá? A parte de peeling facial, cirurgias de pele, gente, assim, ó, eu dou a minha cara à tapa para qualquer cirurgião plástico. Eles têm um cirurgião plástico, eu ganhei um cirurgião plástico lá dentro de São José dos Campos por causa do resultado do Protein Cola e o colagênio supreme. Ele só faz cirurgia pós-bariátrica. O resultado antes então o cliente já fez, né, a cirurgia bariátrica, então tá cheio de perda de pelanca, tal. Aí vai ter que fazer o recorte desse processo, toda essa pele flácida que tem que ser retirada. Ele aplica nossa recomendação, colagênio supreme, 1 mês antes da cirurgia. A diferença de recuperação, de cicatrização, regeneração tecidual e redução de efeito queloide no corpo é absurdo, tá? Absurdo. Então, o cirurgião Anderson, plástico usa... desculpa, pode. Não, Pode ir. nosso tempo tá acabando. Temos mais algumas perguntas. Tem uma pergunta da Rita. Tem um horário melhor para fazer o uso do colágeno? Sempre à noite é o horário principal. Então, você vai ver nos nossos produtos, a recomendação principal é sempre noturna. E seja de qualquer outro colágeno, sempre porque à noite é a liberação endógena do nosso colágeno. Então, quando você toma essa suplementação do colágeno à noite, principalmente antes de dormir, você dá a nutrição para o teu corpo liberar de melhor qualidade o colágeno endógeno. E também ele é precursor da melatonina, do hormônio do crescimento. Então, terapeuticamente, o resultado é superior. E tem alguma diferença eu tomar com água fria e água morna, Anderson? Tem na prática, você vê diferença, tá? Isso, assim, eu vi isso na prática, comecei a recomendar na prática, porque eu estudo a parte da MTC, da Ayurvédica. Então, esse fogo estomacal. É bem interessante para você entender isso na prática, o pessoal que está nos ouvindo. Observe quando você vai, por exemplo, numa churrascaria, e lá na churrascaria, como tem no Rio Grande do Sul, você tem lá a entrada de sopa quente, caldo quente. Você toma um pratinho ali de sopa quente, caldo quente, e depois você vai comer verduras, carne à vontade lá. A tua digestão é totalmente diferente quando você toma um caldo quente em qualquer refeição. Tá? Por quê?
O estômago ele trabalha com uma temperatura alta para fazer o processo da quebra muscular e liberação de toda a estrutura de enzimas e ácidos que vai fazer o processo da quebra no estômago. Então, quando ele está quente, tá? Quente, ele quebra melhor. E por isso que quando muitas pessoas têm algumas até enxaquecas terríveis e até congestões, porque faz o uso, por exemplo, uma comida quente, eu vou lá e tomo uma coca extremamente gelada em cima. Então pode, às vezes, dar um choque térmico, e aí a pessoa tem, às vezes, a gente chama o congelamento hepático, a linha hepática biliar, ela dá um travamento, congestiona a parte energética, né, desses órgãos, e a pessoa tem enxaqueca terrível, tem má digestão, dores contínuas, então gera um processo aí muito forte. Pode ser morna? Pode ser morna, sim. Eu falo muito de preferência, aguinha quentinha, 60 graus, tá? Como um chá. Posso diluir, por exemplo, nossa linha, posso diluir o Protein Cola Supreme num chá? Pode. Posso diluir num suco? Não. De preferência, não. Posso usar num suco, mas aí eu tenho uma outra informação nutricional terapêutica ali, não a específica dele diluído na água quente só. Tem mais uma pergunta aqui da Virgínia. Ela disse que comprou o Protein Cola e ela quer saber se precisa armazenar ele refrigerado depois de aberto. Então, seria bom manter na porta da geladeira, porque eles são com conservantes naturais, tá? Então, eles vão ter, toda a nossa linha líquidas vão ter alteração de cor, sabor e viscosidade. Então, assim, nós temos muitos clientes, que nem eu uso, tem vários produtos meus que eu uso dentro do carro, às vezes fica no sol o dia todo e tal, e a gente usa, você usou e fechou ele com a tampinha, ele não vai estragar, fermentar ou azedar. Assim, não vai ocorrer isso, tá? Manter na porta-geladeira para quem não tira ele de casa, apenas para manter a coloração dele, a viscosidade dele mais equilibrada possível, porque tem muito cliente que, assim, qualquer alteração que dá no produto, ele acha que o produto está estragado, começa a fazer defeito e tal. Tá? Mas isso é um conceito natural dos nossos produtos. A alteração de cor, viscosidade e sabor vai ocorrer sempre. Então, pode ter na porta-geladeira, mas não é necessário. Melhor. Ô Anderson, a Bárbara tá pedindo para você falar da máscara que dá para fazer com o Protein Cola. Esse eu não sei. Então, isso eu aprendi na prática, foi num congresso de medicina ortomolecular, onde uma médica dermatologista de Balneário explicou o que ela estava fazendo. Ela estava com a cliente dela, a amiga dela, e ela estava médica de Balneário, e ela estava impressionada com o resultado endógeno do Protein Cola. E ela tinha acabado de fazer uma derma roller, aquele aparelho que passa na face, né? E ela disse, pô, se ele faz um efeito tão forte interno, tão rápido, eu vou testar ele na pele, qual é o efeito anti-inflamatório dele na pele. E ela pegou o Protein Cola, botou numa vasilha e passou o pincel direto, depois a pessoa, aquele derma roller que fica tudo marcadinho, né? E aplicou, e ela viu que ele gerou como se fosse uma película sobre a pele da cliente, e aí ela deixou ali uns 20 minutos assim, e depois passou água e retirou. Ela ficou impressionada porque ele já faz a retração, né? A estruturação da pele, a pele já fica mais enrijecida, você sente a diferença de hidratação na pele imediatamente, e reduz muita inflamação, principalmente depois de uma limpeza de pele mais profunda, ou aquelas pessoas acneicas e tal. Então é bem legal, tipo, você vai fazer uma aplicação de argila, por exemplo, limpeza de pele e aplicação de uma argila, após a argila você pode fazer a aplicação do Protein Cola, deixa 15, 20 minutos, ou o próprio colagênio supremo. Eu tive agora, a minha filha aqui de 12 anos, que gosta de maquiagem e tal, ela ralou o joelho ali, e aí eu pedi para ela, faz o teste aí com o colagênio supremo, ver se funciona. Só aplicando o colagênio supremo em cima da ferida. A cicatrização em 2 dias assim, foi absurda, né? Então ele pode ser usado também nessa estrutura de pele, que dá uma diferença bem grande.
Que legal. Anderson, o nosso tempo está esgotando, né? Que o Instagram bloqueia em 1 hora. Eu quero te agradecer, né? Agradecer a tua Ei, participação. dá para passar 2 minutinhos sobre a diferença do protocolo e o C2? Como é que está o Dá tempo? para falar. Dá? Só quero deixar registrado que o Anderson liberou promoção de Protein Cola a partir de amanhã aqui na Cia da Saúde em São Joaquim, né, Ó, Anderson? isso mesmo. O Mike tirou nosso couro lá, né? Anderson, nós temos 1 minuto e 44. Tá me avisando aqui Então, que olha pode só, falar. colágeno tipo 2. Eu teria que até ter que fazer seria bom fazer uma nova live só para falar disso, Tati. Porque teria muita coisa e um minuto não vai dar. Tá? Mas só para você entender, o colágeno tipo 2, ele não é um colágeno. Tá? Colágeno tipo 2 é apenas chamado de colágeno tipo 2 porque é o colágeno mais abundante da cartilagem. Mas o tipo 2 e o C2 que tem nas farmácias de manipulação e produtos com o tipo 2, ele não é um colágeno tipo 2. Tá? Então, ele é 40 miligramas, que é um isolado de 40 miligramas, que ele atua no corpo como um indutor de estrutura colágena na parte do sistema imunológico no estômago, tá? Então, aí nós temos que falar um pouco da imunoterapia para entender a aplicação fisiológica tipo 2. E eu vou precisar de mais tempo para falar sobre ele. Mas só para deixar, ele não é um colágeno, tá? Ele é uma fração, ele atua como um antígeno. Então, ele alivia a dor, mas não regenera o tecido, tá? Então, para quem está ouvindo, os últimos congressos é usado 40 miligramas do colágeno tipo 2 com colágeno tipo 1. Vamos marcar outra live, então. Vamos marcar outra live, então, para falar sobre isso. E o pessoal adorou a promoção. Então, a partir de amanhã, Protein Cola na promoção aqui na Cia da Saúde. O Anderson, que é o